Oi, turma, do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 10, Eternos Aprendizes. Numa tarde agradável, Janel e Otton encontraram-se na praça central de Alânia, conforme haviam combinado horas antes. Eles decidiram acompanhar juntos a palestra de uma emissária de plano superior, que estava agendada para as 18 horas. Resolveram chegar um pouco mais cedo para conversarem um pouco antes do início do evento. A visita pedagógica de seres mais evoluídos é um acontecimento comum no plano espiritual, já que o intercâmbio de conhecimento, auxílio mútuo e convivência fraterna é muito valorizado por todos os dirigentes das comunidades espirituais. Naquela tarde, Alânia iria receber uma mensageira do Cristo e seguidora do eminente Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, líder religioso que nasceu na Índia alguns séculos antes de Cristo. Janel e Otton estavam confortavelmente acomodados em um anfiteatro que era diariamente utilizado pelos habitantes para eventos daquela natureza. O palco estava equipado apenas com uma espécie de gabinete de alguns metros quadrados, feito de material translúcido. As centenas de lugares do equipamento cultural já estavam praticamente preenchidos. Acredito que nossa mente ocidental tenha muito a aprender com a filosofia de nossos irmãos do Oriente, observou Otton, que concluiu seu raciocínio com uma pergunta para Janel. Mas o espírito reencarna em qualquer região do globo, não? Sem dúvida. E isso é muito comum. Mas nós, por exemplo, acumulamos muito mais experiências na Europa e América e, portanto, nos identificamos muito mais com os valores ocidentais. Da mesma forma, a irmã que nos visitará, enquanto ainda tinha necessidade de reencarnar, concentrou muito de suas experiências nas milenares civilizações da China, Índia e Japão. Entendo, a comunidade oriental a qual ela pertence segue os ensinamentos de Buda ou Jesus. Otton, não tente classificar. Apenas procure absorver a essência do aprendizado que teremos hoje. E quanto a Buda e Jesus, uma análise demorada lhe mostrará que não há contradições ou pontos de conflito em seus ensinamentos. Sabemos que o mestre da Galileia é nosso condutor e guia da humanidade, enquanto Buda é um dos seus maiores colaboradores, tendo sido enviado à reencarnação na Índia em missão evangelizadora de alta importância. Nesse momento, ambos perceberam que o evento estava prestes a começar, pois as luzes do auditório foram diminuídas. Dr. Fergus, médico do hospital principal e membro do conselho da cidade, posicionou-se no canto esquerdo do palco e fez uma singela prece mentalmente acompanhada por todos os presentes. Senhor dos mundos, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de contar com um visitante tão especial, dádiva divina de aprendizado para caminhantes desorientados como nós. Que a sua luz maravilhosa nos banhe nesse instante iluminando o nosso entendimento, a fim de que possamos recolher os ensinamentos com o maior grau possível de lucidez espiritual, e que assim seja. Finda a prece, Otton reparou que raios luminosos começaram a banhar todos os presentes, e eram provenientes de fonte misteriosa de planos elevados. O clima espiritual de muita alegria era ainda mais estimulado com esses recursos celestes. Em seguida, Dr. Fergus solicitou a todos os espectadores que auxiliassem na confecção de um singelo presente para a oradora da noite. Pediu então que mentalizassem variadas espécies de flores que deveriam rodear o gabinete já posicionado no palco. Aguardou alguns minutos enquanto a plateia permanecia em concentração e prece e deu início ao procedimento. Otton ficou extasiado ao perceber que as energias mentais dos presentes unidas num só objetivo, haviam criado uma manifestação temporária de flores coloridas e belas ao redor do espaço destinado a visitante. Era incrível o que o poder da imaginação e da disciplina mental podiam fazer no plano espiritual, refletiu. Notou também que do peito do Dr. Fergus e de mais alguns membros do conselho da cidade partiam raios de luz direcionados ao gabinete no centro do palco, no exato local onde se materializava a emissária divina com o suporte dessas energias. Otton começou a chorar e foi docemente advertido por Janel. Procure controlar as emoções. Precisamos colaborar com o fenômeno em curso neste momento. Vamos lá, olhe para mim e respire fundo.
Mais calmo, Otton olhou para o centro do palco e viu uma mulher iluminada, rosto sereno, olhos e cabelos negros que lhe caíam por sobre o tórax. Vestia uma túnica de cor lilás e usava uma tiara com flores delicadas. Toda a silhueta exalava uma luminosidade que não feria os olhos, e o recinto foi tomado por um delicioso aroma de jasmins. Foi então que a discípula de Buda começou a falar com voz melodiosa. Feliz aquele cujo conhecimento é livre de ilusões e superstições. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Durante 45 minutos, todos os presentes desfrutaram de uma inspirada preleção que levou muitos às lágrimas. A visitante falou sobre vários temas que são pontos conhecidos da filosofia budista, enriquecendo-os de complementações e contextualizando-os em situações concretas. Discorreu sobre a importância de cada pensamento, de cada palavra e de cada atitude. Ressaltou a necessidade do desapego como forma primordial de evitarmos o sofrimento desnecessário e a importância de concentrarmos toda a nossa atenção sobre o momento presente, para que possamos vivê-lo plenamente. Também alertou a todos sobre a essencial conquista sobre si mesmo, mais valiosa do que qualquer outra coisa. Em certo momento, Otton regalou os olhos ao perceber que a mente privilegiada da palestrante projetava ao seu redor imagens relativas ao que falava naquele exato instante. Muitas vezes, aromas e sons eram percebidos, variando de acordo com o discurso da oradora que o plasmava ao redor de si, sem recursos tecnológicos, contando apenas com seu vigor e disciplina mental. Isso era para ele mais uma demonstração do que uma mente poderosa pode fazer nos fluidos sutis do plano espiritual. A preleção terminou e a benfeitora suavemente desapareceu no ar, retornando para as esferas de luz da qual era proveniente. Para encerrar o evento, o coral de vozes de Alânia apresentou uma versão da 9ª Sinfonia de Beethoven, enquanto bailarinos graciosos dançavam e realizavam evoluções em pleno ar, doando emissões magnéticas para todos os presentes. Todos deixaram o anfiteatro plenamente abastecidos de ânimo renovado para enfrentar os desafios e dificuldades inerentes à caminhada evolutiva. Vou parar aqui. Então, aqui a gente entende o quê? Que dentro dessa preleção foi pedido para eles pensarem, mentalizarem flores. E todos juntos conseguiram fazer flores de diversas cores, tamanhos e aromas para essa palestrante. A Patrícia, que é Santo Tomé, não acreditava nesse tipo de materialização. Aí eu fui estudar, na época de Páscoa, a situação de Jesus, quando fala que ele, na Páscoa, né, que ele renasceu. Também não entrava na minha cabeça essa história do renascimento de Cristo. Ressuscitou, né? A palavra ressuscitou. Falei, não entra. Porque a gente que fez pelo menos um pouquinho de curso, né, de faculdade, a gente sabe, através da ciência, que é impossível um corpo morto tomar vida novamente. Deu parada cerebral, acabou. A parada cardíaca, a gente sabe que há anos atrás enterravam pessoas praticamente vivas, porque parou o coração, mas o cérebro voltou a funcionar, a pessoa dentro do caixão acordava desesperada, e aí quando ia lá tirar os ossos do caixão, via que a pessoa estava de bruço, que ela se mexeu dentro do caixão, ou seja, ela renasceu, ela reviveu? Não, ela não tinha, era morrido. Morreu parada cardíaca, mas não a parada cerebral. E aí a ciência descobriu que a parada cerebral significa morte total do corpo. Se é morte total e não é possível esse espírito retomar com aquele corpo que já está morto, então Jesus não ressuscitou. Essa palavra está errada. É uma forma de interpretar errada. Então, o que acontece com Jesus? Por que ele reaparece depois de 3 dias da crucificação? Isso eu acredito, que ele reapareceu. Mas como? Aí eu fui estudar e a doutrina mostra pra gente que é a materialização. Jesus, através do seu perispírito, ele reaparece aos discípulos. Ele materializa de forma que todos podem enxergar ele. Todos não, quase todos, né? Porque nem todos viram Jesus. Inclusive os discípulos mais próximos não acreditavam que ele estava ali. Quem deu o primeiro grito foi Maria de Madalena e falou, ele está vivo. E aí Pedro e todos os outros ainda duvidaram dela, né? Enfim,
Quando eu estava estudando sobre isso, aí eu entendi que existe uma possibilidade de materializar o espírito. Aí teve um amigo meu, que eu já contei essa história, que ele via um urso e ele morria de medo desse urso. Cada vez que ele atravessava uma porta, aparecia para ele um urso gigante. Ele foi estudar para ver o que estava acontecendo com ele, era um inimigo obsessor que sabia que ele tinha medo de urso e que materializava na frente dele em forma de urso para assustar ele. Comecei a ter certeza da materialização. E passei a estudar as obras do Divaldo, estudar as obras do Chico, e tem a materialização. Então a Patrícia já se convenceu que existe a materialização do perispírito, que enquanto espírito nós podemos moldar o nosso perispírito e materializar ele, colocar ele para ser visto pelos encarnados, aqueles que precisam enxergar mais material, né? Como a Patrícia. Se aparecer uma fumacinha aqui na minha frente, eu não vou ver. Mas se aparecer materializado, eu vejo, porque eu sou encarnada daquela mais endurecida. Então, precisa se materializar para que eu veja. Alguns médiuns conseguem enxergar o espírito, mesmo que não esteja materializado. Eu sinto a presença, mas eu não vejo. Enfim, até aí eu estava indo muito bem nas aulas e estava passando de ano. Mas veio um curso mediúnico uma vez que eu participei e o nosso coordenador falou assim: gente, nós vamos aqui imaginar um objeto. Nós vamos imaginar um local. Nós vamos imaginar pessoas. Nós vamos imaginar situações. E nós vamos vivenciar tudo isso juntos. Falei, eu não vou. Eu não acredito nessas coisas, eu não vou conseguir. Aí fecha o olho, vamos mentalizar Jesus, vamos fechar, vamos assim, vamos assado, e vamos, e vamos, e vamos. Quando eu me deparei, eu estava dentro de um hospital. Eu me vi dentro daquele hospital. Quando eu entrei, eu acho que eu já contei essa história aqui, inclusive. Quando eu entrei, do meu lado esquerdo tinha um berço e uma criança em pé no berço. E a criança sorriu para mim e eu peguei aquela criança no colo. E abracei aquela criança, agarrou no meu pescoço, colocou o pescocinho dela aqui assim e ficou. Como se ela não quisesse que eu saísse de perto dela. E eu também não queria mais sair de perto ali. Nisso entrou o Paulo, entrou a esposa dele. Eu vi que eram pessoas que estavam comigo nesse trabalho mediúnico. Eles entraram pelo meu lado direito, passaram por mim, deram um sorriso e foram ver as outras crianças que estavam em outros berços dentro desse hospital. Era um hospital daqueles tipo década de 60, 70, tudo de madeira laqueada, branco, tudo branco. Um jardim com chafariz na frente, o jardim verdinho com plantas não muito coloridas, muito verde e branco, tinha, né, nesse hospital. E aí eles entraram, fizeram todo um trabalho com outras crianças, que eu via de longe eles indo de berço em berço, aqueles tipo chiqueirinho, né? Tudo de chão, nada berço alto não, tudo berço de chão, chiqueirinho. E eu fiquei com aquela criança, e todo mundo fez o que tinha que ser feito lá dentro, tava indo embora, e eu continuei vendo o Paulo e vendo a esposa dele, que agora não lembro o nome dela. E os dois saíram, passaram por mim, e eu continuei agarrado com aquela criança. Aí chamaram bem longe, Patrícia, tá na hora, vamos voltar. Aí eu voltei. E nisso eu percebi que eles estavam me chamando na sala que a gente estava com os médiuns. Devia ter uns 14 médiuns ali trabalhando. Eu esperei as pessoas falarem, porque eu falei, se eu falar e alguém disser que viu tudo, eu não vou acreditar. Então eu vou esperar as pessoas falarem para ver se o que eu fiz, o que eu vi é real. Aí eu esperei cada um dar o seu depoimento. Quando chegou na vez do Paulo, ele falou assim: eu pensei que você não ia voltar, você não largava daquela criança de jeito nenhum. Eu olhei pra cara dele e falei: então você me viu mesmo com aquela criança lá dentro do hospital? Ele falou: isso mesmo, o hospital tudo branquinho, porta desenhada, laqueada, o jardim verde com um chafariz. Ele foi descrevendo tudo o que eu tinha visto. Aí eu falei: gente, nós materializamos aquele espaço, nós realmente fomos naquele lugar. E nós tivemos um outro exercício também, que era de achar um objeto. Esconderam um objeto numa outra sala, a gente não sabia onde é que estava escondido, que sala que estava escondida e nem que objeto que era. E aí, naquele exercício de médiums, pediram para a gente descobrir o objeto, que local e que sala, aonde foi colocado dentro do local e que sala que era.
E nós fomos procurando. Eu não consegui distinguir o objeto, mas eu consegui achar a sala e o local onde estava o objeto. Então aquilo ali também era um treino de materialização, né? De desdobramento e materialização. Então, quando se fala em materializar através do pensamento, para mim ainda é um exercício que eu preciso exercitar. Repetindo a palavra, vamos lá. Preciso, porque tem coisas que eu só acredito vendo, ou se alguém tiver comigo falar, eu também estou vendo. Eu sou Santo Tomé. Então, quando se fala que numa reunião dessa, pessoas se juntaram e fizeram várias flores e entregaram essas flores ao local onde receberam essa irmã, para mim ainda é algo assim muito distante. Para mim ainda é algo muito sonho. Não está ainda dentro do meu ser esse conhecimento. Eu estou adquirindo ele. Mas hoje eu já tenho para mim que é possível. Coisa que antigamente eu falava que esquece, isso aí é história para boi dormir. Hoje não. Hoje eu aceito que é possível. Mas eu não consigo ainda realizar. Eu não consigo me ver ainda diante de situações assim. Então eu já tive os desdobramentos que já me provam que existe o plano espiritual, que a gente tem condições de estar com amigos, parentes, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente não gosta, do outro lado para tentar fazer as pazes, para dar um beijo, para conversar, para aprender, para ensinar. Isso eu já consegui adquirir e acredito. Coisa que também eu não acreditava. Então, assim que a gente vai aprendendo coisas novas, o nosso espírito vai se tornando cada vez mais receptivo para outras coisas novas chegarem. Se a gente se fechar e falar não acredito em nada, a gente realmente não vai acreditar em nada, porque parece coisas de sonho, parece coisas extraordinárias. Por isso que tem gente que acredita em milagre, tem gente que acredita em coisas extras, como que fala? Paranormal, extraterrestre, né? Coisas assim absurdas. Não tem nada de absurdo. Tudo faz parte de uma naturalidade, de coisas naturais mesmo. Só que a gente precisa estudar para aprender e achar natural. Enquanto não há o aprendizado, vamos parar, seu Mike. Enquanto não há o aprendizado, a gente acha que tudo é extraordinário. É a mesma coisa de dar para uma criança que está aprendendo as 4 operações uma equação para ela fazer. Ela não vai sentir o porquê de fazer aquilo, ela não vai entender o processo, ela vai achar absurdo, pode se interessar e querer desenvolver aquilo e aprender cada vez mais, e ela pode olhar para aquilo e não sentir interesse nenhum e recusar o aprendizado. Nós temos o livre-arbítrio de aprender ou não, de aceitar ou não. Porém, hoje eu, Patrícia, eu tô aqui para testemunhar que é possível. Apesar de não ainda compreender direito o processo, eu sei que ele é possível. É um avanço. É um avanço. Eu acho que nesse ponto eu tô avançando. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente deve se interessar em aprender, porque tem coisas maravilhosas para a gente aprender. Outro dia na palestra eu ainda brinquei, né? Falei assim, gente, eu não vejo a hora de não precisar de perna. Hoje eu fico morrendo de medo de entrar numa cadeira de roda porque eu tenho carne e essa carne não tá legal. Mas já pensou o dia que o espírito não precisa mais encarnar? Que eu não preciso mais depender de algo que vai dar problema? Pensa, vocês não precisarem mais de carro, de ônibus, de metrô, de trem. Pensou? Olha, eu quero estar agora em Caraguá. Pronto, já estou lá. Eu gostaria de dar um abraço numa pessoa que eu amo muito e que está lá no Rio Grande do Sul. Pronto, já estou lá. Se esse dia chegar, já pensou o tamanho da bênção? Da gente poder agir de acordo com o nosso pensamento? E outra, eu sempre ouvi que tudo aquilo que a gente pensa, na verdade, a gente plasma. Só que a gente ainda não vê aquilo que está plasmando. Como traições, pensamento positivo, negativo em relação às pessoas, às vezes a maledicência, às vezes até uma vingança, às vezes uma bênção. Aquilo que a gente pensa em relação ao próximo, a gente plasma em cima do próximo. Então, pensa, como que fica a situação dessas mulheres? Eu acho, assim, deteriorante mesmo a vida do ser quando ele se coloca como um corpo.
Essas mulheres que saíam antes, não sei se existe ainda, né? Mas eu ouvia muito dizer isso na adolescência, aquelas revista pornográfica, mulher que sai pelada em revista. Os homens, de tudo que é lugar do mundo, pega uma revista daquela e, desculpa a palavra, mas é o que acontece, se masturba em cima de uma foto, pensando naquela mulher, pensando naquele corpo. O que aquele pensamento não foi para aquela pessoa? Que tipo de pensamento esses caras tiveram para aquela pessoa? Aí eu vou contar uma coisa para vocês que eu vi esses dias. Lembra que eu falo para vocês que eu entro naquele Quai lá para colocar meus vídeos? Gente, eu vi uma modelo que era linda nos anos 80, que também saiu em revista pelada quantas e quantas vezes, era tida como a mulher mais linda do mundo ali. Eu vi essa mulher esses dias no Quai, tá irreconhecível. Ah, mas envelhece, né, Patrícia? Não é uma questão de envelhecer. Eu tô ficando velha, mas eu não me acho feia assim, acabada. Eu tô com 52 anos e não tô tão acabada. Ela deve ter um pouco mais do que eu, deve ter uns 60 anos. Tá acabada. E aí, você vai achar que ela tá acabada porque ela é velha? Não. E o tanto de energia que já sugaram dela? E o tanto de energia ruim que já mandaram para ela? Ah, mas ela era uma modelo. Ela não era uma prostituta. Ela não era uma pessoa que usava o corpo. Não precisou. Eu não sei se ela usou ou não usou, né? Tô supondo que não tivesse usado o corpo, que ela só fosse modelo. Os obsessores, os espíritos e as pessoas que compraram essas revistas não estavam sozinhas. Tudo isso foi sugado dessa mulher esses anos todos. Acabaram com o corpo dela, acabaram com o rosto dela, tá transfigurado, tá horrível. E eu não tô exagerando, não, tô falando a real. Então, quando a gente imagina que tá transando com uma pessoa, quando a gente imagina que tá mandando pra pessoa aquela energia negativa, de ódio, de raiva, de mágoa, de falta de perdão, quando a gente está mandando para a pessoa bênçãos, quando a gente está mandando para a pessoa, né, alegria, desejando saúde, tudo. O que sai daqui chega no outro, materializa, plasma no outro. Na palestra que eu estava fazendo essa semana, eu ainda falei, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente está limpando a nossa casa, porque os amigos espirituais vêm com a vassourinha, sabe? Então eu estava aqui, comecei a pensar assim, ai, essa comorbidade me deixa assim, me deixa assado, ó dia, ó céus, ó azar. Meu pensamento começa a gerar energia ruim. Aí eu vou lá e faço o evangelho. Aí eu falo, ô Senhor, me ajuda, que eu tenha um pouco mais de saúde, que eu tenha condições de fazer minhas coisas, não sei o quê. Eu começo a mobilizar dentro do evangelho aquela energia um pouco melhor. A espiritualidade que está ali atenta, ela fala, não, ela erra, ela falha tal, mas ela merece que a gente limpe um pouco essa sujeira que ela deixou aqui. Vamos tirar esse miasma, vamos tirar essa energia ruim, vamos deixar ela num ambiente melhor para ela poder se erguer. Toda vez que eu termino meu evangelho, minha casa parece que foi feita uma faxina. Eu me sinto muito melhor dentro dela após um evangelho. Isso não é falta de fazer leituras, porque eu faço diariamente, isso não é falta de fazer prece, que eu faço a todo momento, mas um momento do evangelho é um momento de limpeza total. E é bom. E eu sinto refletir às vezes na casa dos vizinhos. Tem uma vizinha aqui que vive encrencada com o filho, eu sinto que amenizou bastante depois que eu passei a fazer o evangelho voltado para a casa dela. E é uma pessoa que não se dá comigo, mas eu mando energia boa para lá. Porque se eu entrar na sintonia dela, de inveja, de raiva, sei lá o que ela tem comigo, que não deve ser dessa vida, porque eu não me lembro, não me recordo de ter feito nada contra ela, dessa vida, né? Se eu entrar na mesma sintonia que ela, eu tô deixando esse negócio piorar. Então não, ela vem com aquela energia ruim e eu vou com a boa. E aqui eu tô criando um muro para que ela não entre na minha vida, para que ela não influencie na energia da minha casa. O evangelho protege. O evangelho nos dá condições de materializar o nosso pensamento em coisas boas. Levar o alimento onde se tem fome, levar a alegria onde tem a tristeza, levar o perdão onde tem a ira, a raiva, a mágoa.
levar saúde onde tem a doença. A nossa oração, ela consegue chegar nos lugares e materializar aquilo através de uma energia muito poderosa, muito forte. E o meu próximo passo é esse. É o que eu pretendo fazer. É o meu próximo passo de verdade. É entender esse processo da materialização e conseguir reverter os meus pensamentos em coisas boas para as pessoas. Que elas de fato recebam aquele pensamento bom. É interessante que às vezes eu converso com meu irmão e ele fala assim: Patrícia, o pai esteve aqui. Meu pai é desencarnado. E eu falo, ele também esteve aqui. Então, tem algumas coisas assim que já estão me trazendo provas que o nosso pensamento, quando é unido, quando tem o mesmo objetivo, quando tem a mesma paz, o mesmo amor, eles se unem e acontece. O fato de receber as visitas dos desencarnados nada mais é do que uma materialização que Deus permite para que a gente veja, sinta e tenha fé de que é real. Eu preciso disso. Eu preciso de ver para crer. Então, o meu próximo passo, meus estudos estão sendo focados para isso. Que nem agora está acontecendo a situação lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho feito vibrações firmes, pedindo a Deus, rogando a Deus, para que dê amparo àquelas pessoas. E eu sei que vai ser amparada. Eu tenho fé. Eu acredito que eles não vão ficar à míngua. São pessoas que precisam resgatar alguns débitos, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas não é porque tem que resgatar algum débito que a gente tem que ser indiferente, eu não consigo. Então eu estou aqui em vibrações pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, que está começando também a ter os problemas. E eu tenho amigos pro lado de lá. Esses amigos, eu fico aqui apreensiva, fico perguntando se está bem, se está precisando de alguma coisa, o que eu posso fazer. Porque não tem como você ver a dor do outro e ficar indiferente. Então eu peço, rogo a Deus que as minhas orações, as minhas vibrações, elas estejam chegando até lá. E que possam, de fato, fazer a diferença na vida dessas pessoas. Dos animais. Porque é uma tragédia que pode até já ser prevista, alguns já sabiam que podia acontecer, fizeram casas em volta de rio, a gente sabe disso. Mas independente, são nossos irmãos, são espíritos como nós e que precisam de auxílio nesse momento. Então, se é possível, e eu quero que seja, eu quero acreditar nisso, que as nossas vibrações, nossos pensamentos vão se materializar, então que vá o melhor para eles, que vá o melhor para cada um de nós. Assim como aqui foi falado no capítulo que é possível. Então vamos estudar, vamos pegar isso com vontade, para que a gente possa fazer acontecer aqui. A gente não precisa estar desencarnado para poder acreditar. A gente está numa escola, não está? A Terra não é isso? Uma escola? Então vamos aprender. Essa parte da materialização eu acho muito interessante. Porque do mesmo pé que pessoas com pensamentos ruins, elas podem atacar pessoas que estão despreparadas e invigilantes, o pensamento bom ele pode construir. Então eu desejo que o meu pensamento seja sempre voltado para o melhor. E para isso, tem uma frasezinha de Jesus, né, gente? Orai e vigiai. Bom final de semana.